Muito bem, eu estou aqui com o Dr. Paulo e com... Professor. Professor? É porque botaram doutor. Professor. Melhor? Melhor. Muito bem, eu estou aqui com o professor Paulo, especialista em linguagem corporal, e o Reginaldo, psicólogo, falando sobre mentira. Fala para nós um pouquinho dessa especialidade sua. Essa especialidade, na verdade, é uma especialidade na mentira? Não, a mentira é uma especialidade da linguagem corporal. Quando nós nos comunicamos, cerca de 65%, em média, das mensagens passadas são corporais e somente 35% são verbais. Então, se a pessoa compreender melhor a linguagem corporal, ela sabe que o outro está falando sem dizer uma palavra. E isso é utilizado hoje como uma competência empresarial em vários países, do Brasil. Então é importante que a gente reconheça a linguagem corporal dos outros. E dentro da linguagem corporal, nós temos o estudo da mentira, porque a boca diz uma coisa e o corpo diz outra. Então, por meio da linguagem corporal, nós podemos descobrir com uma certa facilidade, algumas vezes, se a pessoa está ou não mentindo. Um exemplo disso, que o corpo fala uma coisa e a boca diz outra, é: você gostou desse doce? Claro que eu gostei. Então a pessoa inconsciente diz o quê? Claro que eu gostei. A cabeça mexe com não e a boca está dizendo sim. Entre outras dezenas de sinais que depois a gente pode falar alguns aqui para como reconhecer a mentira na linguagem corporal. Você toma um gole da bebida que a pessoa deu e faz um esforço para fazer uma carinha boa, né? Às vezes exatamente, esse é outro exemplo clássico. A pessoa toma um gole de bebida ou come alguma coisa, tá bom. Ela faz uma cara de nojo e diz o quê? Está bom. É interessante, né? Na clínica, quando nós atendemos pessoas deprimidas, muitas vezes elas não querem se envolver com outras pessoas porque elas se sentem falsas. Né? Seria mais ou menos assim, elas precisam falar que elas estão bem, mas o corpo dela, toda a expressão corporal delas mostra que elas não estão bem, né? Só de você olhar você já sabe. E cria essa incoerência, né? Ela fala uma coisa, mas se percebe no semblante dela que ela não está bem, né? Então o corpo diz outra coisa, né? O Paulo estava falando aqui em off pra gente, fora do ar, que no VT tem uma mentira clássica no meio de nós, que o pessoal diz que a mentira tem perna curta. Isso é mentira. Se a gente for elaborar a quantidade de mentiras com perna longa, são quase infinitas. Mas a gente volta para a questão conceitual, né? A mentira como aquilo que se disse que não é basicamente a verdade. Exatamente. Porque muitas dessas mentiras que se tornaram uma parte da nossa vida, elas foram algodão entre os cristais. Exatamente. Para a sociedade poder conviver bem com essa Só história. para exemplificar a história que eu conto no meu livro, de uma pessoa do interior de São Paulo que chegou na cidade, se apresentou como farmacêutico, casou, montou farmácia, teve filhos, teve netos, receitou, deu remédio para toda a cidade, era uma das pessoas mais benquistas na cidade, faleceu e depois de alguns anos os filhos e a prefeitura resolveram fazer uma homenagem a ele. E aí o filho foi procurar o diploma dele, que ele se dizia diplomado numa universidade conceituada aqui em São Paulo, e foi procurar e acabou descobrindo que o pai não tinha o segundo grau completo. O filho descobriu 35 anos depois. A mãe, ao que se sabe, morreu achando que o marido era farmacêutico, formado, etc. Não contaram para ela. Essa é uma das mentiras que tem perna longa e muito longa, né? E você estava aqui citando a questão da independência do Brasil, que até um historiador, uns anos atrás aí, se tornou isso, botaram no ventilador, né? Falando que não foi bem como contaram nos livros de história, e você estava comentando do quadro da independência do Brasil, né? O quadro foi contratado, é uma obra-prima, o quadro foi contratado pela família real para fazer o quadro e ele romanceou o quadro. Na verdade, o Dom Pedro vinha subindo de Santos
e estava o quê? Em vez de cavalos, aqueles cavalos maravilhosos, estava o quê? Em mulas e burros, porque são animais de carga que suportam mais o peso de uma viagem longa, né? Então eles estavam em cima de burro e o cavalo que aparece e os uniformes também estavam impecavelmente limpos. E o quadro sempre mostra aquele movimento, né? Parece que está todo mundo assim levantando. Exatamente. Então é uma versão romanceada, todo mundo acredita que foi aquilo, né? Recentemente o presidente da Bolívia disse que o Brasil comprou o Acre por um cavalo. Entendeu? Trocou o Acre por um cavalo, falou isso em público, que é uma mentira deslavada, porque o Brasil pagou o Acre, mas também alguns historiadores dizem o quê? Que teve um cavalo de suborno ali no meio dado por um boliviano. Então, as histórias também tem muita Tem um fundo mentira, de verdade, mas tem muita mentira. Tem muita mentira mesmo. É de acordo com a conveniência e de acordo com... E até as questões políticas, as personalidades, principalmente as mais antigas, né, conseguiram vender uma imagem que ficou. Exatamente. Que não corresponde 100% àquilo que a pessoa era. Hoje, com os meios de comunicação, com as redes sociais, é mais difícil. Você tocou num ponto maravilhoso, que a gente não tem nenhuma inclinação ou tendência política, mas quando a gente fala em política, uma vez o programa é light, a gente não pode entrar no assunto que eu considero até pesado de mentira, mas perguntaram sobre as mentiras dos governadores, presidentes. Eu falei, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que quando hoje um político mente, quando ele terminou de falar a mentira, ela já deu 2 vezes a volta no mundo. A ruim é que todo mundo fica sabendo de um dia para o outro, as mentiras. Então a gente descobre mentiras de um modo muito fácil. E os políticos, por falarem mais, por se exporem mais, a tendência deles é mentir mais e prometer mais. E acontece o seguinte, as mentiras são as mais deslavadas possíveis. Entretanto, nós continuamos votando nas mesmas pessoas. Tem uma pesquisa aí... Você já vai entrar onde eu ia perguntar, vai lá. A pesquisa diz que é o seguinte, mais de 85%, nem me lembro, acham que os políticos mentem. Só que as pessoas, mais de 85%, nós não votaríamos em nenhum e acabamos votando nessas pessoas. Então, até onde a credibilidade... Nesse sentido, ela passaria pela verdade, né? Porque é muito interessante isso. Às vezes uma pessoa, ela passa credibilidade, às vezes, você disse tudo, por ser mais calada, mais contida. Tem mais prudência no seu comportamento. Linguagem corporal. Isso, posso te contar um caso? Pode. Uma universidade americana fez uma pesquisa extremamente interessante. Colocou um ator que tinha o 2º grau, diante de diversos cientistas e apresentou ele como um renomado cientista de uma daquelas repúblicas soviéticas antigas, sujeito barbado. E os atores foram discutindo, os professores estavam discutindo sobre determinado assunto e o professor só olhava, anotava, concordava, discordava. Depois pediram opinião sobre esse professor. Todos acharam o professor espetacular, maravilhoso, e ele não disse uma palavra. Às vezes o sábio é aquele que fica mudo. Então vai depender muito da percepção do outro na mentira. Os políticos mentem e a tendência nossa é acreditar no que eles dizem. E quando eles são descobertos, eles passam por cima e continuam. Então cabe a nós não acreditar tanto nessas... Então uma pergunta embaraçosa para o Reginaldo. Reginaldo, naquela hora na TV, sendo entrevistado ao vivo, o deputado e o jornalista consegue colocá-lo numa saia justa, num assunto polêmico e que a verdade é que ele não tem a resposta e que ele não saberia o que dizer e ele dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, não disse muita coisa, mas saiu bem. Até onde isso é positivo? E até onde, se ele fosse mais franco, isso seria negativo para as pessoas? É bem interessante isso, dá para a gente pensar de várias formas isso aí. O primeiro ponto
se a pessoa ela mente muito, ela mente porque não há, existe uma impunidade nisso? Quer dizer, será que às vezes, se o político está andando mentindo muito, será que é porque os jornalistas não estão criticando ou mostrando os fatos reais? Até fomentam a mentira. Pode ser que fomentem também, não é? Então, acho que esse é um ponto que a gente vai vendo, vai ficando muito claro aí também, né? Um outro ponto às vezes podem ser que esses jornalistas também, eles não têm muito conhecimento do fato, eles querem apenas punir esse político. E aí, nesse caso, mesmo se ele falar a verdade ou falar a mentira, ele vai ser punido. Então, às vezes, não tem muita escapatória. Só resta tentar enrolar mesmo, né? Só que o que a gente percebe, infelizmente, no nosso Brasil, é que o erro acontece mais pela primeira condição, né? Há uma certa impunidade em cima dos fatos falados, né? E aí se mantém esse comportamento de mentir, né? Na nossa política, infelizmente. É muito interessante, porque aí vamos voltar ao início da mentira. A pessoa ela vai desenrolar a arte, vai desenvolver a arte de mentir. Aí eu vou perguntar para o Reginaldo de novo. Muito pelas suas inseguranças, as suas incertezas, as suas fragilidades emocionais? A gente poderia pensar que o comportamento de mentir, sempre a gente tem que pensar em todo tipo de comportamento que tem 3 variáveis muito claras para determinar o comportamento. Uma delas é uma predisposição biológica, a outra é a história de vida da pessoa e a cultura que ela está inserida. Não é? Se ela está inserida numa cultura que se mente muito, se ela não mentir, ela vai ser, vamos pensar assim, ela vai ser isolada dessa cultura. Então, tudo isso aí é interessante a gente pensar. Então, o que acontece, às vezes, é que, às vezes, dentro de casa mesmo, o filho pode aprender a mentir. Né? Seja pelo modelo do pai, que está mentindo para a mãe, seja pela mãe falando, tem que fazer isso nessa situação, naquela. Então, ele começa a aprender ali. A gente tem que lembrar também que, às vezes, dentro de casa, pais muito autoritários, muito aversivos, muito críticos, se às vezes a criança ela não mentir, ela não vai sobreviver nesse espaço. Então, às vezes, é claro que não vamos generalizar, mas em algumas condições, se a pessoa não aprender a mentir, ela não sobrevive naquele lar. Né? Então, a gente tem que pensar em todo o contexto para entender essa mentira. E então, o contexto aí muda, mas a verdade ela tem sempre uma força mais, vamos dizer assim, salutar. Ela faz bem mais do que a mentira, porque quando você começa a dizer e cumprir com o que disse, a dizer e cumprir com o que disse, a dizer, isso não faz bem para as pessoas? Existem algumas religiões têm uma filosofia que diz viver sob o domínio da verdade. A verdade sempre, na maioria das vezes, é o melhor caminho. Então deixar isso bem claro, né? Que nós estamos enaltecendo tanta mentira aqui. A verdade sempre é o melhor caminho. O melhor caminho. Porque a pessoa que fala a verdade se torna o quê? Muito mais consistente. A verdade é um caminho mais curto. Pesquisas indicam que mentir é mais complexo do que falar a verdade. Você gasta mais energia do que falar a verdade. Porque quando mentir, você tem que elaborar, você tem que inventar, você tem que gastar massa encefálica. Quando você fala a verdade, ela já está pronta. E a verdade te encaminha para a credibilidade. Muitas vezes, em alguns casos, você não pode dizer a verdade, que nem sempre a verdade é o melhor caminho, mas em 99% eu aconselho o quê? Falem a verdade, você vai ganhar mais consistência, você vai ter mais credibilidade. E só num ponto no anterior, existem os motivos por quais as pessoas mentem, pegando aquele gancho anterior. As pessoas mentem por dezenas de motivos, para ocultar alguma coisa que não quer saber, que o outro não quer saber, para ganhar prestígio. Às vezes as pessoas querem ganhar prestígio. O adolescente diz o quê? Meu pai tem um carro assim, meu irmão tem um carro assim, entendeu? Para ficar no mesmo nível do que a outra. Você tem uma faculdade, eu também tenho uma. Você tem isso, eu tenho isso. Então, os motivos que levam as pessoas a mentir são dezenas de motivos. Superar a inferioridade também é um dos motivos. Tá, então vamos voltar para a mentira branca. A mentira branca, por você ser bem recebida ou receber bem uma pessoa que num momento até constrangedor, não é? A mentira
que você está até sofrendo um bullying, você ali, um bullying até psicológico, né? E você ali se comporta se igualando e dando um jeito para você não ficar numa situação tão sofrível, né? A mentira, quando a gente estava falando, nem eu vou agora colocar como mentira, quando você está numa atitude profissional e você precisa enaltecer o lado positivo, e às vezes não é que você mente descaradamente, mas talvez você disfarce um pouco ou procure colocar na penumbra um pouco aquilo que seria desagradável, né? Então tem um lado positivo, natural ou de defesa, né? Que se faz necessário, mas aí você, do jeito que a gente está conversando aqui, me surgiu uma contradição, porque quando você comentou alguma coisa que eu estava me lembrando da atitude de um piloto de Fórmula 1, que ele disse que fez uma coisa e na hora ele fez outra, né? Nessa hora, a pessoa quando ela fez, todo mundo viu, todo mundo sabe. E quando ela é perguntada, mas por que você fez isso? Aí ela parte para a mentira no sentido de defesa. Exatamente. Eu sei, mas já está na cara. Mas já está claro. A defesa do ser humano é inconsciente. Você se tá. defende, no primeiro momento porque não passaria credibilidade? Passaria credibilidade. Eu mesmo tive um caso, o sujeito plagiou meu livro. Eu coloquei nas redes sociais, por que você plagiou meu livro? Ele disse, não plagiei. Eu coloquei as 2 páginas, ele voltou a se defender. Eu não sei de onde eu tirei isso. Então, imediatamente as pessoas tendem, a criança tende a se defender, o adolescente, e o adulto tende a se defender. As pessoas que têm mais maturidade dizem, não, realmente eu errei e peço desculpas, e aí a vida segue. Tá, mas você foi pro lado do erro, e eu não estava indo tanto pelo lado do erro. Ótimo, você já colocou um outro aspecto. Agora, o lado profissional. Então, vai lá, a pessoa, um administrador, um empresário, tomou uma iniciativa ousada, usou uma oportunidade, investiu, acreditou e no final das contas não deu certo. Aí quando as pessoas vêm, a pessoa pública, ele, em vez de não, eu ousei, eu achei que ia dar certo e não deu. Não deu. Né? Por exemplo, seria fantástico, mas a pessoa pega e dá uma volta e todo mundo fica olhando e fala assim, ué, mas não era isso. Nesse caso aí, Paulo, eu vejo aí nesse caso aí, falando no caso do empresário, que eu acho que tem a variável vaidade aí, talvez. Claro que sim. Né? Então, o que a gente vai percebendo na literatura psicológica é que quanto mais a pessoa é vaidosa, não é? De certa forma, ela não quer dizer que errou, que ela falhou. Ou queimar a imagem dela. Exatamente, porque a pessoa vaidosa, ela quer ser o centro das atenções. Não é? Se ela fala que ela errou, vai ser denegrida a imagem dela. E é isso que ela jamais vai querer. Né? Porque, por exemplo, às vezes um político, outro dia eu estava comentando, um piloto de Fórmula 1, ele tomou uma decisão contrária à equipe, e o pessoal veio falar assim, não, porque não sei o que, eu me confundi. Você tomou a decisão, achou que ia dar e não deu. Porque a palavra, quando eu falei a palavra erro, eu errei, entre parênteses, porque é muito difícil a pessoa dizer eu menti. Ela diz eu errei, ela troca as palavras, ela pede desculpas. De forma mais amena, né? Mas de forma mais amena, ela troca o menti pelo errei. E são poucas pessoas que assumem de forma madura os erros. Tá, então a gente pode dizer que inconscientemente, talvez no automático, talvez pelo ambiente que ela já está acostumada, não é? Ela partiu para o instinto de defesa, o receio, e numa hora que, se ela fosse sincera, seria até melhor. Isso. Aí tem a ver com a percepção do outro e do público. É o costume do cachimbo que deixou a boca torta. Exatamente. Tem a percepção do outro. Alguns políticos no Brasil, se dissessem as mentiras que falam aqui nos Estados Unidos e da Europa, na próxima eleição eles estariam condenados para o resto da vida. Eu dou alguns exemplos. Nos Estados Unidos, o sujeito mentiu a respeito de um diploma. Nunca mais ele ia ser eleito. Nunca mais se candidatou a nada. Aqui nós tivemos o caso de uma política
que se apresentou como mestre e doutora e colocou esses títulos no maior banco de dados de informações sobre doutor, que é o Lattes. Em programas de televisão se apresentou como mestre e doutora. E quando descobriram, disse foi um errinho do meu assessor. Nos Estados Unidos ou na Europa, essa pessoa estaria condenada para o resto da vida. Aqui as pessoas nem sabem disso. Então é a percepção do outro também que faz que o mentiroso... Porque existe uma coisa que se chama, não sei se chama corrida armamentista. A corrida armamentista, eu minto para você, você sabe que eu estou mentindo, você eleva o seu grau para me pegar. Eu sei que você pode descobrir, eu levo o meu grau para mentir. No Brasil, entre os políticos e o povo não existe isso. O político mente e o povo, uma parcela observa, a maioria o quê? Aceita. Então, como ele sabe que aceita, então vamos lançar essas mentiras várias vezes que o povo acredita tranquilamente. Tá, mas em tudo que você disse, em tudo que nós vimos até agora, a mentira permanece para mim passando um sentimento de insegurança. Sim, a mentira sim, sempre, tanto de quem mente, como se o outro descobre, a insegurança aumenta e muito. Ou seja, por isso que a gente tem esse aspecto negativo da mentira, né? Extremamente negativo. Tanto que os homens mais conceituados do mundo são os que mentiram menos. Vamos falar, qual é o homem mais, o ser humano mais, ser humano não, mais conceituado da humanidade? Você está querendo falar de Jesus Cristo? Ele não mentia. Não mentia. Os grandes homens, esses homens, eles tinham uma dificuldade de trabalhar com mentira. Porque se paga um preço por aquilo que se diz. Exatamente. Qualquer mentira que você diz, de um jeito ou de outro, lá na frente ela vai cobrar alguma... Aí é que volta a história da perna curta. Mas calma, que a gente vai pro intervalo. Esse papo está muito gostoso, eu estou gostando de ver. Falando hoje sobre mentira com o professor Paulo, que é especialista em linguagem corporal, e o nosso amigo Reginaldo, psicólogo, abrindo espaço sobre esse assunto tão legal. A gente pode começar a balizar, né? Até onde eu vou continuar, até onde eu vou parar para ter mais credibilidade e viver mais tranquilo. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.